Capítulo 7. A geração de Noé, Jafé, Cã e Sem. E estes são os nomes dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, e eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos no total. E os filhos de Gomer foram Asquinais, Refate e Tegarma. E os filhos de Magog foram Elixana e Lubal. E os filhos de Madai eram Ashon, Zielo, Chazone e Ilode. E os filhos de Javã foram Eliseu, Tarsis, Quitim e Dudonim. E os filhos de Tubal foram Arifi, Quesed e Tari. E os filhos de Meseque foram Dedon, Zaron e Shebashni. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Luperion e Gilac. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas famílias, e seus números naqueles dias eram de cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Cã, Cush, Mitzraim, Put e Canaã, 4 filhos, e os filhos de Cu foram Sebá, Avilá, Sabitá, Rama e Satecha, e os filhos de Rama foram Sabá e Dedã. E os filhos de Mitzraim foram Lud, Anon e Patros, Chazlot e Chafator. E os filhos de Put eram Jebul, Adam, Bena e Adam. E os filhos de Canaã foram Sidom, Et, Amori, Gergashi, Ivi, Arque, Seni, Arodi, Zimodi e Chamoti. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, e seus números eram cerca de 730 homens. E estes são os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, 5 filhos, e os filhos de Elão foram Xuxan, Machu e Armon. E os filhos de Achar foram Miruz e Moquil, e os filhos de Arfaxade foram Shelás, Anar e Achol. E os filhos de Lud foram Petor e Bizaion, e os filhos de Aron foram Uz, Shu, Reunir e Mexe. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Sem. Shem gerou a Arfaxade e Arfaxade gerou a Shelás, e Shelás gerou a Eber e Eber nasceram 2 filhos. O nome de uma era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias, a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Octan, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzida e diminuiu. Estes são os filhos de Octan, Almodá, Shelaf, Chazarmovet, Ierash, Aduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes são os filhos de Octan. E Peleg gerou, Serug a Serug gerou Naor gerou a Tera, e Tera tinha 38 anos de idade, e que gerou Arã e Naor. E Cush, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Nimrod, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra Deus, e a criança cresceu, e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho de sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cush. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enós, filho de Jared, e quando Enós foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. Com a morte de Matusalém, Noé tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até saiu da arca. E, em sua saída, Rã roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. Rã gerou Cu seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cu por muitos dias. E Cu também as escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cu tinha gerado a Nimrod, deu-lhe as vestes pois o amava, e Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes, e Deus lhe deu poder, e força, e ele era um caçador poderoso na terra, sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes os animais diante do Senhor. E Nimrod fortaleceu-se, e ele se levantou de entre os seus irmãos, e ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor.
E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas, e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando um homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Deus fez com Nimrod, que era um poderoso caçador na terra, e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecer-nos e livrai-nos este dia. E quando Nimrod tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época, e ele reuniu todos os filhos de Cu e suas famílias, cerca de 460 homens, e ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos cerca de 80 homens, e deu-lhes salário, e foi com eles para a batalha. E quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse, não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se lhes juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e os destruíram, e os subjugaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e a seus irmãos, e Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa. E quando Nimrod voltou da batalha jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. E pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. E colocou o filho de Tera, Naor por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes. E reinou de acordo com o desejo do seu coração. Depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor, ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles o fizeram. E eles encontraram um vale a leste, e construíram uma grande e extensa cidade, e Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu Sinar, pois o Senhor tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. E Nimrod habitou em Sinar, e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele, e inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar, e Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Senhor, e ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. E fez deuses de madeira e pedra, e ele se inclinou para eles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súbditos e os povos da terra seus maus caminhos, e Mardon seu filho era mais perverso do que seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardon o filho de Nimrod dizia, sobre ele, dos ímpios maldade sairá, portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo, desde o ímpio maldade sairá, e era correntemente ouvido, nas palavras dos homens nesse tempo. Tera o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos, o rei e os príncipes o amavam, e o elevou muito alto. E tomou Tera uma mulher e seu nome era Antelo a filha de Cornego, e a mulher de Tera concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Tera tinha 70 anos de idade, quando ele gerou ele, e Tera chamou o nome de seu filho que nasceu com ela de Abrão, pois o rei a havia levado naqueles dias, e honra-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. Curte, compartilhe e se inscreva.